Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Cristo encha os nossos corações de muita paz, de muito amor, do amor que transforma, do amor que acena e que serve. Agradecer imensamente o convite dos caríssimos irmãos do Centro Espírita Nova Vida da cidade de Apodi. Deixa eu tentar escrever aqui algo que o Paulo me pediu. Opa, agora sim. Rapaz, Paulo me ensinou como fazer, mas acho que eu não estou acertando não. Ok, pronto. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Nosso carinho, nosso melhor, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. A todos os irmãos do Centro Espírita Nova Vida da cidade de Apodi, o nosso carinho, o nosso melhor, muito obrigado pelo convite, por este momento, para estarmos aqui reunidos, experienciando este momento de troca de experiências. Como eu disse, essa palestra ela está sendo ofertada pelo Centro Espírita Nova Vida da cidade de Apodi, e depois também estará disponível no Instagram da própria casa e também no canal Espiritismo Além Fronteiras. Então, meus queridos, sem mais delongas, eu gostaria de convidar a cada um de vocês para, nesse momento, voltarmos para o nosso íntimo, para dentro de nós mesmos, da nossa própria consciência, do nosso coração, para elevarmos ao mais alto, para elevar a Deus, este Pai amoroso e Criador, uma prece de gratidão. De gratidão, Senhor, pela oportunidade que nos concede neste instante de estarmos virtualmente reunidos para conhecer um pouco mais da doutrina consoladora dos Espíritos. Gratidão, Senhor, por esta casa de caminho, esta casa de luz, o Centro Espírita Nova Vida de Apodi, que abre suas portas físicas e virtuais para propagar a mensagem de amor que Jesus nos trouxe e que orienta as nossas melhores práticas e as nossas melhores tentativas de sermos espíritos melhores. Gratidão, Senhor, pelos nossos familiares, pelos amigos, por todos, por todas as nossas cidades, nosso estado, nosso país, pela humanidade como um todo. Porque, de alguma forma, cada pessoa nos contribui, de alguma forma, para o nosso melhoramento. Mas, como espíritos imperfeitos que ainda somos, tão pedintes que somos e pequenos, rogamos de Ti, ó Pai, o concurso fraterno da espiritualidade superior, para que nos auxilie, nos oriente na emissão da mensagem e na recepção dessa mensagem, de maneira que ela possa trazer a cada coração um conhecimento novo, pelo qual possamos espelhar e moldar as nossas ações na constituição do vaso novo que estamos buscando nos constituir a cada dia através do conhecimento e das nossas ações. Por tudo te agradecemos, Senhor, que fazes de bom em todos nós. Assim seja. Meus queridos irmãos, o nosso tema de hoje, Kardec, o apóstolo do conhecimento, e nós vamos tratar inicialmente, ou basicamente, neste mês de outubro, quando celebramos o advento do conhecimento divisor de águas. E eu diria que nós temos aí 3 divisores na história da humanidade. O primeiro deles
acontece quando o povo eminentemente politeísta, quando aquela população ainda muito voltada à necessidade de deuses físicos que eles pudessem pegar, que a sua adoração se propusesse a ser algo palpável, nos vem Moisés com este primeiro divisor de águas, nos trazendo a ideia de que há apenas um Deus, que é a causa primeira de todas as coisas. Colocando por terra a crença do Deus Sol, do Deus Lua, da deusa Lua, do Deus Mar, do Deus Raio, Deus Trovão, jogando por terra esse tipo de conhecimento e transformando esse conhecimento em algo mais sensato. Mas, dada a infantilidade dessa humanidade àquela época, ainda estávamos na primeira infância, digamos assim, da humanidade, nós vamos perceber um povo que ainda é extremamente rebelde e carente de um condutor que fosse firme nas suas posições. Mas a semente do Deus único estava plantada, né? Era uma crença, óbvio, que já existia, mas que a partir desse momento, a partir de Moisés, essa crença no Deus único começa a tomar um campo bem maior, porque então era restrito a um povo, né? Era uma crença restrita a um povo, e a partir de Moisés essa crença se abre. E nós seguimos a história e vamos encontrar na presença física de Jesus na terra o segundo divisor de águas, que é nos trazer o conhecimento de que Deus é apenas um, só existe um. E que esse Deus é a essência mais pura do amor, da bondade e da justiça. É a essência primeira da relação humana com Deus e de Deus com o homem, do homem com o homem. E aqui homem, lógico, entenda-se enquanto humanidade. Mas o povo ainda era resistente e renitente, de como dizia minha avó, e ainda duro para compreender, para abandonar determinados conceitos eminentemente materiais e terrenos que lhes conferia posição social, lhes conferia poder ante os outros, e a ideia do Deus que ama, do Deus amor, se contrapunha àquele Deus de raiva, de exército, de ódio, de ira, que fazia com que determinados grupos tivessem o comando de outros grupos. Ou seja, pequenos grupos de pessoas comandavam multidões unicamente pelo medo, porque Deus era apresentado como o Deus que tem raiva, o Deus que se ira, o Deus que se vinga, o Deus que castiga. E aí Jesus vem nos apresentar esse Deus amor, esse Deus perdão, esse Deus fraternidade, esse Deus bondade e, acima de tudo, esse Deus justiça. E no seu trabalho de apresentação, no seu trabalho de pregação, Jesus vai nos trazer conceitos que estavam muito além da capacidade de compreensão do povo daquela época. Não é que o povo fosse, digamos assim, ignóbil ou fosse idiota, mas era ainda um povo bastante arraigado numa cultura de ser manipulado, de ser conduzido, numa cultura em que havia a necessidade de alguém físico para determinar o que fazer. E muitos dos conceitos que Jesus nos traz, por exemplo,
o conceito da reencarnação, que era um conceito que já existia desde os druidas, muito antes. No entanto, era algo muito restrito, apenas algumas castas tinham esse conhecimento, né? O conceito de que a vida transcende a morte do corpo físico, que vai além, que ela não termina, que não acaba. E aí chega ao ponto de Jesus dizer aos seus apóstolos, dizer que aquilo que eu vos digo hoje nem tudo podeis compreender, mas eis que vos enviarei um Consolador, a chave pela qual vocês vão conseguir entender aquilo que hoje eu estou ensinando. E é nessa perspectiva que em 3 de outubro de 1804 surge no espectro terrestre a existência de um homem, de um ser, né, que já havia passado outras vezes por aqui, que já havia estado outras vezes, mas nesta encarnação, né, assume uma família que lhe dá o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail, e que mais tarde ficaria conhecido como Allan Kardec. Ele nasceu em 1804, às 19 horas, na cidade de Lyon, na França. Filho biológico, obviamente, de Jean-Baptiste Antoine Rivail, que era um juiz de direito da cidade, e a sua mãe, Jeanne Duhamel, que era professora, né? Podemos dizer que Kardec, ao longo da sua existência, ou da primeira existência, não foi alguém estudioso, foi alguém que dedicou-se ao estudo, foi alguém que mostrou-se extremamente cético, ou seja, não era pessoa de acreditar em tudo que lhe diziam. O jovem Hippolyte Léon Denis Rivail era aquela pessoa que gostava de investigar a causa das coisas. E nesse processo de investigação, sendo de família abastada, ele é levado a estudar com o grande mestre da época, o suíço Pestalozzi, né? E a França, naquele momento, vivia um período do movimento iluminista, a questionar verdades eternas, a propor novos caminhos, a propor novas maneiras de compreender as coisas. Assim, surge para a humanidade da época o apóstolo do conhecimento. E por que eu coloco como apóstolo do conhecimento? Porque se a missão dos apóstolos João, Pedro e outros tantos foi o de difundir o nome de Jesus, o trabalho de Jesus, a missão do apóstolo Kardec é de dotar a humanidade de um conhecimento mais aprofundado, mais apurado, não para derrocar o ensinamento de Jesus, em hipótese alguma. Ao contrário, é para esclarecer ainda mais, tornar mais translúcido os ensinamentos de Jesus para a humanidade. E eis aí a terceira revelação, o terceiro divisor de águas. Porque quando a humanidade terrena, a partir de 1857, 18 de abril de 1857, quando se dá a conhecer ao mundo a primeira edição de O Livro dos Espíritos, nós temos uma divisão do tempo em que o conhecimento era segregado a uma casta, era segregado a uma perspectiva religiosa, e ela, sabendo do poder que tem o conhecimento, segurava, fechava em suas mãos este conhecimento,
sendo apresentado à população, ao povo, aquilo que era conveniente para que o povo permanecesse em controle, sob o comando. E é neste divisor de águas que vai nos trazer, então, uma frase célebre: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Observe, meus queridos, que nós tínhamos então uma perspectiva até então de que nós nascíamos, crescíamos, reproduzíamos, morríamos e esperaríamos o juízo final. Não é? De acordo com as atitudes que tomamos, ficaríamos ali em estado latente, em câmara ardente, uma câmara ardente espiritual, digamos assim, aguardando o dia desse julgamento. E o apóstolo do conhecimento vem nos trazer, no livro dos Espíritos, e lógico, em toda o Pentateuco e todas as obras complementares, vem nos trazer o conhecimento de que, do ponto de vista terreno, nós nascemos, morremos, renascemos e progredimos. Ou seja, nos traz a perspectiva que Jesus nos falava bem antes, muitos séculos antes. Jesus nos falava de que nós progredimos, nós evoluímos. E isso faz toda a diferença. Isso traz para cada um de nós, né, a certeza de que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, por aquilo que fazemos. Porque até então, meus queridos e meus irmãos, era muito comum, né? Se você tinha dinheiro, por exemplo, podia fazer as maiores bobagens que você imaginasse, e ia a determinada perspectiva religiosa, doutrinária, e jogava lá um bocado de dinheiro e você estava livre. Passou, apagou. Ainda hoje, nós temos esse tipo de pensamento. Ainda hoje, nós temos a venda do milagre fácil, daquele que eu transfiro a responsabilidade para uma outra pessoa por apagar os meus erros. E eu estou livre para começar a errar de novo, sem que haja em nós o senso de responsabilidade pela autotransformação, pelo automelhoramento, pela busca dessa condição de espírito imortal. Assim, Kardec, como grande missionário da doutrina espírita, era uma pessoa bastante polida, né? De fina educação, sério. Não era aquela pessoa sisuda, não, né? Porque tem aquelas pessoas assim, não era sisudo, mas ele era moralista por excelência. As coisas precisavam estar de maneira muito corretas. Ele sempre foi muito correto. No livro, o filme Kardec retrata muito bem essa perspectiva de Kardec, né? É óbvio que quando nós falamos de doutrina espírita, nós falamos não apenas de Kardec. Kardec era aquela, digamos assim, aquela cabeça vista. Mas há um grupo de espíritos que se somaram a Kardec, que encarnaram com o propósito de trazer estes esclarecimentos, este conhecimento que nos leva a transformar o nosso ser. Então, alguns deles foram Leon Denis, né, que trataria do desdobramento filosófico. Leon Denis foi aquela pessoa que trouxe a perspectiva filosófica para a compreensão do quem eu sou, para onde vou, como vou e por que vou. Paralelo a isso, Gabriel Delany nos traz a perspectiva científica. Ele abre a estrada da ciência para que a doutrina espírita se amparasse.
a doutrina espírita só existe porque existe ciência? Não. A ciência só existe porque existe a doutrina espírita? Não. Mas as duas se comungam, se completam e se respondem. Essa é uma grande... elas não se antagonizam, elas se respondem. Temos ainda o Camille Flammarion, né, que traria a perspectiva mais celestial, mais divina, cooperando, né, com os complementos necessários. Mas é ao seu lado que o apóstolo do conhecimento, Hippolyte Léon Denis Arrival, ou Allan Kardec, recebe uma irmã que é o seu esteio, o seu amparo, que é Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa, que assume a condição de esposa, professora, e que é o seu anteparo e a sua força nos momentos mais difíceis que Kardec teve que vivenciar ao trazer esse conhecimento, esse divisor de águas de transformação, né? Então, e é muito interessante que o Livro dos Espíritos, né, que foram apresentados pela primeira vez na livraria Dantou, na Galeria de Orleans, em Palais Royal de Paris, esse livro causa um verdadeiro frisson à época, porque jogava por terra não as verdades, e aí colocando as verdades divinas, jogava por terra os interesses humanos que pairavam à época, porque quebrava, de certa forma, um status quo, de certa forma quebrava posturas sociais, posturas de comando, de grupos que se perpetuavam no poder de dominar o outro. E o Livro dos Espíritos vem trazendo o conhecimento de que eu sou responsável pela minha transformação, de que eu não preciso disto ou daquilo, de que eu não tenho necessidades de que alguém assuma a responsabilidade dos meus equívocos ou dos meus acertos. Sou eu que sou responsável. E a doutrina espírita vai trazer isso. Então, a época foi realmente um grande frisson. E Kardec foi extremamente perseguido. Foi muito, muito perseguido. Ficou sem trabalho, as aulas particulares que dava aos pais que faziam parte da sociedade douta, coisa e tal, né, tiravam as crianças, e aí ele sobreviveu com muito esforço, com muita compenetração e com muita responsabilidade. Mas Kardec tomou para si a missão que havia assumido na espiritualidade e que chegava a 1857 na responsabilidade de dotar a população terrena, não apenas de 1857, mas a partir dali para frente, de um conhecimento que nos leva ao processo de autotransformação, que nos leva ao processo de decisão responsável das nossas escolhas. Nós falamos muito do Livro dos Espíritos, é verdade, porque ele é o primeiro, ele é o que inaugura, né? Mas você vai ter, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec traz a dimensão moral dessa doutrina, né, que questiona determinadas verdades e apresenta novos caminhos, novas perspectivas de condução das pessoas. De 1858, 1º de janeiro de 1858 a 1969, circulou a Revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos, né, de circulação mensal, que era onde as experiências, as atividades da Sociedade Espírita de Paris eram apresentadas, né, de forma a trazer para as pessoas conhecimentos que não puderam entrar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, mas
que a partir dele foram ganhando desdobramentos e contribuindo para que as pessoas pudessem ampliar ainda mais o seu leque de conhecimento, né? A Sociedade Espírita de Paris foi fundada oficialmente em 1º de abril de 1858. E era um grupo de pessoas respeitáveis, obviamente, né? Pessoas da sociedade parisiense extremamente respeitáveis, né? Que estavam ali não preocupados, e o que é muito interessante ver isso, gente, era um grupo de pessoas que não estavam preocupadas com o fenômeno, estavam preocupadas com o conhecimento. Hoje, infelizmente, nós temos, em muitas casas espíritas, a preocupação única com o fenômeno mediúnico. A comunicação, a interação, a interlocução do mundo espiritual com o mundo material. O propósito da doutrina espírita não é este. O propósito da doutrina espírita é o da autotransformação pelo conhecimento, por eu saber o que é que eu estou fazendo. A possibilidade de comunicação entre os dois mundos é uma possibilidade, é um presente que Deus nos dá, no sentido de que nós possamos receber orientações, porque ainda somos tão imperfeitos que necessitamos de tutores para caminhar. Mas os nossos tutores não vão caminhar os nossos passos. Sou eu que preciso caminhar os passos a partir das orientações. Tanto que no Livro dos Espíritos, Kardec faz aquela célebre pergunta: por qual modelo nós devemos direcionar ou guiar a nossa existência? E a resposta é Jesus. Ou seja, é pegar o modelo de Jesus e aplicar para a nossa vida, aplicar para o nosso dia a dia. Então, o que é o Espiritismo, por exemplo, é uma outra obra que surge em julho de 1859 e que vem trazer um resumo dos princípios da doutrina espírita, né, e respostas a algumas objeções que eram feitas à época. Porque, meus queridos irmãos, não se espantem, mas Kardec foi extremamente perseguido. Inclusive, o filme retrata, o filme de Bezerra, que retrata uma cena que por muitas vezes também aconteceu com Kardec, né? Na cena do filme de Bezerra você tem uma pessoa que publicamente busca questionar a Bezerra, né, da existência, da espiritualidade, da existência do mundo espiritual, né? São os materialistas. E a época de Kardec, o materialismo era extremamente fortalecido, muito, muito fortalecido, né? Então, e aí é quando nós vamos observar que o trabalho de Allan Kardec como apóstolo do conhecimento é trazer estas orientações calcadas numa ciência responsável, numa ciência experimentada. Não é que fulano diz que faça assim, mas é algo experimentado, é algo testado, é algo investigado a fundo. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos, por exemplo, nós vamos pegar perguntas que Kardec faz a mesma pergunta, ou pelo menos com o mesmo teor, 4 ou 5 vezes, de forma diferente, coisa e tal. E para que era isso? É porque ele não acreditava nos Espíritos? Não, é porque ele queria ir ao mais fundo possível em cada resposta que a espiritualidade lhe trouxesse, o mais fundo possível, permitindo que, naquele momento, aquele conhecimento não ficasse para depois, ou não se perdesse, mas ao contrário, se fosse consolidado de maneira muito consistente, embasada. E aí, é desses conhecimentos construídos por este apóstolo que desvenda, descortina o mundo espiritual para todos nós, que nós vamos ter algumas verdades que são inegáveis. A primeira delas é de que fora da caridade não há salvação. Ele poderia ter dito que fora do espiritismo não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Não, Kardec, fora da caridade, da atitude
atitude caridosa, caritativa de servir ao próximo. E qual é essa salvação? É a salvação das nossas próprias imperfeições, das nossas próprias animalidades. A salvação dos nossos próprios egoísmos, do nosso orgulho. Então, sem nos afastarmos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, sem buscar vencer as nossas imperfeições, nós não teremos salvação, permaneceremos sendo o pau torto que nos propusemos a ser. Uma outra verdade é de que não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ora, quando Kardec nos traz lá em O que é o Espiritismo, essa verdade está nos dizendo o seguinte: desde que o mundo é mundo e até enquanto o mundo for mundo, as verdades divinas são imutáveis, as leis naturais, as leis de Deus não se transformam. Porque todos são exatamente iguais ante essa lei. Não há ricos, não há pobres, não há pretos, não há brancos, não há isto, aquilo, outro. Não, há espíritos, há criações do amor de Deus que estão a caminho de evoluir. Qualquer coisa fora disso é eminentemente criação da nossa materialidade, da nossa imperfeição, da nossa animalidade. O Livro dos Médiuns vai surgir em janeiro de 1861 e vai tratar do espiritismo experimental, vai tratar dessa relação do mundo material com o mundo espiritual. E aí, em 9 de outubro de 1861, Kardec diz uma frase que é fantástica: podem queimar livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em vez de extingui-las. Por que Kardec disse isso? É que à época a perseguição chegou a um ponto tal que todos os livros da doutrina espírita e da revista espírita, do jornal espírita, foram queimados em praça pública. Não diria todos, mas tudo que encontravam queimados em praça pública como a dizer que era uma doutrina herege. Mas a doutrina espírita trouxe, mesmo para aqueles mais resistentes e reticentes da época, incômodos espirituais. Porque mesmo aqueles mais resistentes, de alguma maneira, encontrava verdade inquestionável nos conhecimentos que Kardec trazia, dentro da doutrina dos espíritos. E aí, não podem queimar livros, mas não se queimam ideias. As ideias perpassam, vão além. E aí, a ideia da doutrina espírita ela é calcada fundamentalmente na racionalidade de cada um de nós. Ora, como é que eu posso negar, por exemplo, a existência do Espírito se todos nós que estamos aqui, somos 12 nesse momento, em algum momento tivemos algum contato com a espiritualidade? Muitas vezes na forma de uma sensação de que eu vi alguém, de que eu senti a presença de alguém, né? Outras vezes pelo sonho, outras vezes encontrei aquela pessoa na rua que eu tenho certeza de que eu nunca vi, mas que ela me parece tão cara, me parece tão amorosa, me parece tão aconchegante ao coração. O inverso também, vejo aquela pessoa que eu tenho certeza que jamais a vi em qualquer tempo, pelo menos nessa existência, e a antipatizo de imediato, é algo que não dá, a gente não sente um certo asco. Que é isso senão espíritos? Espíritos simpáticos que se abraçam e que se amam de existências anteriores, espíritos contendores de existências anteriores que se reencontram na perspectiva de se reajustarem e de se melhorarem. Em abril de 1864 surge então o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz esse aspecto mais religioso
em agosto de 1865, nós vamos encontrar o desmistificar de um outro grande equívoco, que era instrumento de dominação do povo. Se você fizer o que esta linha doutrinária, o que essa igreja, o que essa religião está dizendo que você faça, você vai para o céu. Se você quiser, você pode vir aqui e comprar também a sua salvação. Se você não fizer isso, se você for contra os sacerdotes, você vai para o inferno. E lá o sofrimento é eterno. Não tem saída. E o livro Céu e Inferno, que sai em agosto de 1865, vem desmistificar essas questões, vem jogar por terra estes conceitos e estas ferramentas de dominação. Vem nos dizer de que a justiça divina, ela é real, ela é efetiva, e de que nada acontece fora dessa justiça, de que a nossa responsabilidade com os nossos atos vai gerar as consequências, boas ou maléficas, futuramente. Que a escolha é minha, que a transformação ela é responsabilidade unicamente minha, e que Deus me dá todas as ferramentas para que eu me transforme para melhor. Mas eu também tenho a opção e o direito, se eu quiser, de não ser melhor, de ser pior. Eu tenho. Deus é tão bom, tão justo, que me permite a isso. E não se ofende. Essa é uma grande questão. Deus não se ofende, né? Ao contrário, nos ama tanto que ainda nos dá outra oportunidade, e mais outra, e mais outra. Mas a cada outra, nos dá também responsabilidades com aquilo que eu deveria ter feito lá atrás e não fiz e preciso resolver hoje. Então, a lei de ação e reação vai nos deixar muito claro de qual é o nosso papel e de quanto aquela velha frase de meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ela perde o sentido, perde a razão de ser. Porque tudo o que nós vivemos é produto, é resultado das escolhas que nós fizemos. E a Gênese, que surge em janeiro de 1868, que vai falar sobre explicar os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, né, nessa perspectiva de uma gênese geológica e espiritual. Vai explicar, por exemplo, a formação do planeta, do universo, vai trazer um processo gradativo de conhecimento que transforma o nosso ver, transforma o nosso olhar, transforma a nossa maneira de compreender. Então, nós vamos compreender que o Pai é o amor, de que Jesus é o mestre, é o professor, é o orientador. E o apóstolo é Kardec, que assume a missão de trazer para todos nós uma nova forma de enxergar o amor e a justiça de Deus, né? Assim, meus queridos irmãos, eu gostaria de caminhar já para o final, dizendo que Jesus não criou religião, muito claro, mas ele lançou as bases para o surgimento do que chamamos hoje de cristianismo, né? A partir dos fenômenos mediúnicos. Kardec recebeu os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. E Kardec vai explicar como é o nascer de novo. Não é interessante isso? Jesus espera que a verdade emancipe os homens, que ensine que a justiça que atribui a cada um, que se atribui a cada um segundo as suas próprias obras, e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. E Kardec vai esculpir na consciência as leis do universo. Vai explicar as leis, como é que o universo funciona, a partir daquilo que Jesus nos traz. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão
conjugados, estão em sintonia pela sabedoria divina. Nos diz André Luiz na obra Opinião Espírita, que Jesus e Kardec estão sintonizados na grande tarefa de contribuir para que nós tenhamos a responsabilidade de assumirmos a nossa transformação. Porque Deus nos dá tudo aquilo que precisamos. Jesus nos ensina tudo aquilo que nós precisamos. Kardec esclarece tudo aquilo que nós precisamos para sermos espíritos em processo de evolução. Cabe a você, cabe a mim, cabe a todos nós assumir a tarefa que me cabe na construção deste plano de amor infindável, mas acima de tudo, amoroso e justo para com todos nós. Então, meus queridos irmãos, Kardec é o apóstolo do conhecimento quando nos traz as ferramentas, os esclarecimentos que nos possibilitam a sermos efetivamente espíritos caminhantes da estrada de Jesus. Muita paz, que o grande Mestre nos fortaleça a cada dia para que possamos estar caminhando para a frente e buscando as coisas do alto. E quais são as coisas do alto? O amor, a bondade e a justiça. E como é que eu caminho e busco essas coisas? Experimentando e vivenciando estes mesmos valores com o meu próximo, com o meu irmão. Muita paz a todos. E aí eu convido a todos para elevarmos a Jesus, a espiritualidade superior, uma prece de gratidão. Agradecemos Jesus, querido irmão, querido amigo, pelo concurso fraterno da espiritualidade aqui presente, que nos orienta, que nos possibilita, a todos esses irmãos, durante esses 40 e poucos minutos, de estarmos refletindo e alcançando e construindo mais conhecimentos que nos possibilitam sermos melhores. Agradecemos o amparo, o socorro da espiritualidade, dos nossos mentores, e rogamos, Senhor, que possamos cada dia mais estarmos de coração sereno para amar sem medidas, para amar desveladamente, para amar servindo na condição de espíritos que caminham para Deus através do conhecimento que nos é trazido pela doutrina dos Espíritos. Muita paz. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, meus queridos. Até sempre, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho do convite e me coloco à disposição. Sempre que vocês desejarem, eis-nos aqui para servir.